Paz do Senhor para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes deste canal. Eu tenho uma palavra para hoje que encontra-se na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e versículo 9 e versículo 10. Mas antes de ler, eu quero pedir que você se inscreva no canal, dê o like, e divulgue este canal também para outros irmãos, para que também possam ser abençoados ouvindo a palavra de Deus. Vamos à leitura então. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, Paulo, até pelo entendemos, ele não fundou a igreja em Colossos, mas ele tinha informação. Os seus auxiliares estavam por lá também, traziam. E aqui ele começa dizendo: desde o dia em que sabemos, que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Aquele homem de Deus tinha uma preocupação muito grande de orar pelas igrejas. E ele ouviu a falar de Colossos. Então diz: não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso é importante, meus irmãos. Mas vejamos o que ele desejava deles: que eles andassem dignamente diante do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho é luz. O cristão tem que ser a luz do mundo. O nosso modo de andar, de proceder, tem que ser diferente com o mundo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Nós fomos chamados, fomos salvos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos servos de Deus. Então temos que andar, como diz a palavra, dignamente diante do Senhor, de uma maneira digna, correta. É o que nós chamamos de um bom testemunho. E Paulo também desejava que eles agradassem tudo. Meus irmãos, não é suficiente dizer que é crente, mas tem que agradar o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é que nos libertou, nos transformou, mudou, tirou-nos de uma condição de escravidão para uma libertação. Nos tornou filhos de Deus. Então nós temos que andar agradando Ele em tudo, agradando, evangelizando, pregando, tendo uma maneira digna, correta de um verdadeiro cristão. E ele ainda apresenta algo tão importante: frutificando em toda a boa obra. Meus irmãos, o Senhor falando para o discípulo, ele disse assim lá em João: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vós e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aqui a palavra nos diz bem claro: frutificando em toda a boa obra. O crente tem que dar fruto, tem que ter um procedimento bom, correto. O crente não pode estar misturado com esse mundo. Vivemos no mundo, mas não podemos estar misturados com ele. Por isso que a palavra diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É verdade que nós temos nosso emprego, trabalha, e é no meio do ímpio, tem muita coisa, mas o crente não pode participar. Ele ouve paciência, mas não participa daquilo. Ele tem que ser separado. Eles têm que entender que ali tem um homem, tem uma mulher de Deus, que age de uma maneira diferente. Então nisso a palavra diz que ele está frutificando em toda boa obra. E eu quero focalizar
O quarto item desse versículo, crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, agora nós vemos uma falha muito grande no meio de nossas igrejas, nossos irmãos. Falta crescimento. Paulo disse para a igreja, estava em Corinto, para alguns, olha, eu não vos pude falar como espirituais, só como carnais, meninos em Cristo, não tinham crescimento, mas a palavra diz que nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Como é que nós vamos crescer no conhecimento de Deus, meus irmãos? É orando, é lendo a palavra, é frequentando os cultos de doutrina, escola dominical, meditando, aprendendo, querendo aprender mais para melhorar, crescer no conhecimento de Deus. E depois de ter esse conhecimento intelectual, ainda tem o outro conhecimento espiritual, tem que ter uma harmonia. Onde Pedro disse assim, crescei-vos, pois, na graça e no conhecimento. No conhecimento e crescer na graça. Não é só um conhecimento intelectual, mas o conhecimento da presença de Deus, da comunhão com Deus. Isso é coisa gloriosa, meus irmãos. Era isso que Paulo orava pela igreja de Colossos, que ele não conhecia, não tinha estado lá. Não sei se depois que ele escreveu, ele teve, mas ele tinha conhecimento através dos obreiros que traziam notícia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos numa época que a tecnologia está aumentando de uma maneira tremenda, o conhecimento humano aumentando, e a igreja não pode ficar para trás. Nós temos que ter conhecimento da palavra, saber redarguir, mas temos que ter o conhecimento da comunhão com Deus. E tem crente, meus irmãos, que infelizmente não lê a palavra, não tem conhecimento. É salvo, se entregou para Jesus, mas ele tem que frutificar, tendo conhecimento que ele vai frutificando para entender como servir melhor ao Senhor. Eu espero que essas breves palavras sirva de advertência, de estímulo, entusiasmo, para que o nosso povo, nossos irmãos, eles procuram chegar mais para Deus, ter mais conhecimento de Deus, aprender mais da palavra, que aprendendo na palavra, que nós vamos saber entender como vão servir o Senhor melhor, agradando, frutificando. Que o Senhor abençoe a todos. Eu quero terminar. Mas antes de terminar, eu quero fazer um convite. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Vamos orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva, todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Senhor, pelo teu poder, Senhor, pelo teu Espírito, derrama em seus corações, Senhor, o Espírito de conhecimento, de querer aprender mais e ter mais comunhão contigo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.